Oi, turminha, vamos continuar então a nossa aula? Agora nós vamos dar continuidade à disciplina de empreendedorismo. Então, peguem a apostila, abram na página 30. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o empreendedor brasileiro. Antes de iniciar a leitura, vocês sabem o que é empreendedorismo? E ser empreendedor? O que vocês acham que significa? Vocês se consideram empreendedor? Pesquisas confirmam que o brasileiro é um povo empreendedor. Isso significa que somos criativos e que temos a coragem de transformar nossos sonhos em realidade. O empreendedor é capaz de ter uma ideia, concretizá-la e transformar o meio em que vive. Palavras como desbravadora, corajosa, empolgada, apaixonada, antenada, independente e lutadora descrevem uma palavra, ou melhor, uma pessoa empreendedora. É importante ser um empreendedor do bem, fazer as coisas corretas, dentro da lei e lidar com produtos e serviços que sejam saudáveis para as pessoas e para a natureza. Também é preciso cuidar bem do próprio negócio para que ele tenha sucesso, o que significa, entre outras coisas, criar um espaço charmoso, arejado, limpo, que agrade aos olhos, onde todos se sintam bem e que as pessoas tenham vontade de frequentar, sendo atendidas com cordialidade e atenção. O que é ser um empreendedor? Uma pessoa que, por exemplo, tem uma ideia de abrir o seu próprio negócio, uma loja, um pet shop, por exemplo, ele é um empreendedor. Então ele tem que abrir o negócio, o espaço, né? Sempre pensando no cliente, dando a ele um bom atendimento, né? Como vocês viram aqui na leitura do texto, tem que pensar em como lidar com as pessoas, né? Como lidar com os serviços, fazer um ambiente que agrade os olhos do cliente, que quando esse cliente entrar, ele vai se sentir bem, porque é um lugar arejado, limpo, organizado. Imagina se nós entramos numa loja onde está aquela bagunça, né? Será que vocês vão gostar de entrar naquele lugar novamente? Eu não gostaria, por quê? A gente entra no lugar, a gente quer ser bem atendido, a gente quer encontrar as coisas no lugar certo, né? Então, quem é o empreendedor tem que ter esse cuidado, esse olhar com o cliente, porque o cliente é uma pessoa muito importante. É ele que vem trazer, né, o dinheiro para a loja, para o dono da loja, para o empreendedor pagar as suas contas, pagar os funcionários, comprar mais produtos, né? Então ele tem que ser bem atendido, sim. E aí nós temos aqui na página 20, na página 30, dois exemplos aqui, ó. Rua de comércio, 24 horas na cidade de Curitiba. E aqui do lado nós temos uma confeiteira decorando um bolo de chocolate. Vamos continuar então junto com a tia Cris? Acompanhe a leitura, agora a página 31. Observem atentamente aqui essa imagem. Nós temos o que aqui, pessoal? Nós temos o empreendedor, né? E o cliente. Aí o empreendedor diz assim: sabia que você pode ser empreendedor? Veja este exemplo. Então vamos lá. É a história da Ana Carolina, que tem 12 anos, e o Arthur, que tem 9. Eles são sócios e vendem produtos para seus amigos e vizinhos. Então, na verdade, aqui nós temos um exemplo
de empreendedor, tá bom? Então vamos lá. Miçangas, sagu, pães, flores artificiais e sabonetes. Aos 12 e 9 anos de idade, Ana Carolina e Arthur Benato já colecionam mais experiência que boa parte dos empreendedores tradicionais. A ideia do primeiro negócio surgiu como uma necessidade de distrair Ana Carolina. Há 3 anos, ela foi diagnosticada com uma doença rara chamada Síndrome de Kawasaki, que acontece o seguinte, provoca aneurismas nas artérias. Na oportunidade, ela teve de ficar em repouso por mais de 40 dias em casa. Tivemos de inventar uma maneira de distraí-la. Relembra a mãe, Janaína Benato. Matriculei a Ana em um curso de miçangas. Vocês sabem o que são miçangas? Aquelas bolinhas bem pequenininhas que as pessoas fazem pulseiras, colares. E com o passar dos dias, ela foi comprando mais matéria-prima, né? O que seria matéria-prima? Mais materiais para que a Ana pudesse fazer as coisas que ela havia aprendido. Fazendo contato então com as coleguinhas para vender aquilo que produzia enquanto ela se recuperava. Por esse motivo é que a Ana, ela está numa cadeira de rodas, né? Porque ela teve um problema, né? Ela teve uma doença. Ao ver a irmã criar seu pequeno negócio e ganhar seus primeiros trocados, o caçula Arthur quis entrar na brincadeira. Então, essa é a história do Arthur e da Ana, tá? Eles brincando se tornaram empreendedores, né? E vamos lá então, pessoal, página 32 agora. Nós temos aqui 2 perguntas, que é o seguinte. A número 1 diz assim: você conhece alguém que seja empreendedor? O que é uma pessoa empreendedora para vocês? Procure o significado da palavra empreendedor no dicionário e escreva a seguir. A tia Cris enviou para casa, né? Vocês devem já ter levado o dicionário. Então, quem tem o dicionário vai procurar o significado da palavra empreendedor. Todos vocês, né, já aprenderam como buscar as palavras no dicionário, lembram, né? Através da ordem alfabética. Mas quem não tem o dicionário pode procurar o significado na internet, tá bom? Muito bem, então vamos agora para a questão número 2, ainda desta página, tá bom? Leia esta história sobre a vida de Roberto Burle Marx. Roberto Burle Marx nasceu em 4 de agosto de 1909, em São Paulo. Desde pequeno, manifestou vocação para as artes plásticas, através de desenhos e pinturas. Aos 18 anos, em viagem para a Europa, decidiu se tornar pintor, após visitar uma exposição de Van Gogh, que era outro pintor. Lá também conheceu a coleção de plantas brasileiras do Jardim Botânico de Dahlem, em Berlim, que é um país muito longe daqui do Brasil, que o inspirou ao voltar para o Brasil a criar jardins com plantas brasileiras em vez dos jardins tradicionais de inspiração europeia. Em 1932, foi convidado pelo urbanista Lúcio Costa a fazer seu primeiro jardim em uma residência em Copacabana, que é um lugar que fica lá no Rio de Janeiro. Em 1934,
Como diretor de parques e jardins, em Pernambuco, começou a fazer jardins públicos. São mais de 2.000 projetos paisagísticos de sua autoria, ou seja, ele criou. E aí isso ele fez pelo Brasil e em outros países, dentre eles o Parque do Flamengo, aqui ó. Vamos continuar na página 33 agora. Os jardins do Palácio Gustavo, Capanema e o calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os jardins do complexo da Pampulha, que fica em Belo Horizonte, e o paisagismo do Palácio Itamaraty, em Brasília. É possível conhecer mais sobre a vida e a obra do paisagista por meio da série de documentários Expedições Burle Marx, exibida originalmente pela TV Brasil. Em cada episódio, destaca-se uma faceta de Burle Marx, o colecionador incansável de plantas, o visionário do paisagismo como arte moderna, o botânico autodidata, né? O que seria autodidata? Aquele que aprende sozinho. E um dos precursores da defesa do meio ambiente no Brasil. Os precursores, né? Quer dizer que eles estão sempre à frente. Então, vamos responder aqui as letras A e B, ainda na página 33. Letra A. Copie do texto palavras e expressões que você acha que estão relacionadas ao empreendedorismo. B. Converse com os seus colegas, que no caso a gente não vai poder fazer isso agora, tá? Mas então vocês podem conversar com o papai, a mamãe ou quem tiver aí na casa de vocês para poder responder a letra B. Quais são as características do paisagista Roberto Burle Marx? E. Ele começou sua coleção de plantas aos 6 anos de idade. O que nós podemos aprender com a vida dele? Muitas coisas, né, pessoal? Então, vocês vão ler o texto e vai responder as perguntinhas das páginas 32 e 33. Nós fizemos a leitura juntos, mas quem precisar ler novamente para poder responder as questões, não tem problema, tá bom? Pessoal, a nossa aula de empreendedorismo termina aqui, tá bom? Um beijo e vou disponibilizar as nossas aulas de hoje lá no Classroom. Até mais!